Boa noite para todo mundo que está nos assistindo pelo YouTube. Nós estamos entrando no ar com o professor José Henrique de Faria, numa sala de aula da Universidade de São Paulo, com alunos presenciais, com escolas assistindo, com pessoas à distância, mais longe do que as escolas aqui da proximidade da grande São Paulo, porque é um homem, um acadêmico de perfil internacional, que muito nos honra em estar aqui conosco. O professor José Henrique de Faria tem uma formação muito interessante, que passa pela área de administração e de economia, que tem uma formação pelo Paraná, pela Universidade de São Paulo e por universidades dos Estados Unidos, de Michigan, numa trajetória acadêmica muito consolidada. E outra coisa que nos prende ao professor José Henrique de Faria é a sua trajetória nos órgãos administrativos da universidade. Ele foi um reitor de grande coerência com aquilo que sobre aquilo que ele vai falar conosco, sobre a questão da democracia e de um poder democrático. E ele também, nessa condição de acadêmico, né, formado pelo professor Maurício Trachtenberg, foi também um gestor responsável pela parte financeira da Universidade Federal do Paraná. E eu conversando, não quero me alongar, porque a palavra é dele, hoje sobre a importância, eu conheci o professor José Henrique de Faria nos anos 90, por um trabalho de extensão. E conversando com uma doutoranda que está discutindo exatamente isso, o papel da extensão na tríade da universidade, nós duas estávamos conversando sobre a importância dessa coerência e do papel da extensão, tanto na pesquisa quanto no ensino. A extensão no meio dessa tríade, como ela qualifica as ações de pesquisa e as ações de extensão. Eu conheci o professor José Henrique de Faria por ações de extensão, por as equipes, pela forma, os projetos de extensão que aconteciam na Universidade Federal do Paraná. Então, vou passar a palavra a ele, dizendo que essa aula aberta de uma disciplina que trabalha com as teorias de administração só vai ter a ganhar com a presença dele. Então, é isso. Está com a palavra, Zé Henrique. Obrigado, Sônia. Boa noite a todas, boa noite a todos. A professora Sônia me pediu para a gente conversar e eu acho que talvez não vale a pena muito eu fazer uma exposição teórica do tipo uma aula, né? Eu acho que seria importante que eu pudesse conversar com vocês sobre uma trajetória e a teoria está aí no meio, sempre esteve. E a gente vai refletir teoricamente sobre essas práticas. Então, eu acho que vale a pena contar um pouquinho como a gente chegou na proposição, né, que é praticamente o objeto que nós vamos tratar hoje, que é poder, controle, trabalho e gestão. Né? Eu sou formado em economia, né? Portanto, a minha perspectiva, embora eu me entenda bastante, eu tenho muita relação com a sociologia, com a ciência política, história, filosofia, etc., né? Eu acabei me vinculando muito à questão, à visão da economia política, e pelo fato de eu trabalhar numa perspectiva marxista, é óbvio que a economia ela faz todo sentido, né? Embora a história e a sociologia, a filosofia, a política não estejam ausentes dessas reflexões. Bom, eu em 78, eu estava fazendo mestrado, fui fazer mestrado em administração, e aí eu conheci o professor Maurício Trachtenberg. O professor Maurício era da área de ciência política,
e ele veio conversar, na época, né, sobre movimentos operários, sobre poder, trabalho, sobre a questão política. E, no meio da palestra, o professor Maurício soltou uma frase, que essa frase ficou muito marcada para mim até hoje. Ele disse: quanto menos poder o sujeito tem, mais ele se atribui poder simbólico. E o que ele estava querendo dizer é que a ocupação de cargos e funções, etc., é um poder simbólico, né? Por quê? Porque o poder, efetivamente, ele não está colocado no indivíduo. O poder é uma prática coletiva. Eu demorei um tanto para entender isso, né? Não foi porque ele falou e eu já saí entendendo, né? Quando ele falou, eu guardei essa frase, mas eu demorei para entender. Na minha dissertação de mestrado, embora eu estivesse em Porto Alegre, eu fui estudar o movimento dos operários do ABC Paulista, que em 78 e 79 recomeçaram as greves de São Paulo. E, portanto, naquele momento ali, a questão do poder ela era uma questão muito importante para ser estudada, não da perspectiva da administração tradicional. Eu não estava interessado em marketing, em produção, etc. O que eu estava interessado naquela época era entender a questão do poder na gestão, né? Portanto, a questão do controle da gestão. Então, o tema do poder foi colocado para mim, eu digo, a primeira apresentação veio ali com o professor Maurício, e a partir dessa pesquisa, né, eu acabei me vinculando muito à reflexão sobre não só sobre poder, mas sobre gestão e forma de gestão. Então, em 1985, eu publiquei meu primeiro livro chamado Relações de Poder e Formas de Gestão. E, naquele momento, eu tentava fazer uma reflexão sobre a heterogestão, que é a gestão burocrática formal que nós conhecemos, mas também sobre a cogestão, a gestão participativa, a autogestão, gestão cooperativa, enfim, outras formas de gestão. E comecei a me encantar pelo tema da autogestão, que era o tema com o qual o Maurício trabalhava. Bom, aí, no começo dos anos 80, nos anos 82, 83, eu acabei ingressando na USP, também no curso de administração. A minha orientação formal na USP, tanto na USP como na URGS, foi com o Maurício. E eu conhecia também, naquela época, o professor Fernando Prestes Mota, que era professor na Fundação Getúlio Vargas, na EASP, e depois ele virou professor também na Faculdade de Educação da USP, na FIUSP. E o tema da autogestão, o Fernando falava em Proudhon, etc., também era um tema do momento. Bom, eu vou, depois, considerando essas linhas, né, eu vou ser muito breve nesse ponto, porque eu quero chegar no ponto central, que é trabalhar sobre organização, gestão e poder. Né? Passado 85, 86, eu fiz a minha tese titular para a Universidade Federal do Paraná, em que eu examinava a tecnologia e o processo de trabalho, ou seja, qual era a relação entre o processo de trabalho e a inovação tecnológica. Tentando argumentar que essas formas de gestão, que normalmente a ideologia gerencialista fala, né, gestão participativa, etc., ela estava muito relacionada ao próprio desenvolvimento das forças produtivas e não necessariamente a uma questão de cópia de um modelo A, B ou C. E em 1990, eu tinha feito, então, portanto, o concurso para titular, eu fui convidado para ser pró-reitor de Planejamento, Orçamento e Finanças da Universidade Federal do Paraná. E foi uma experiência entre pró-reitor em 1990, depois eu fui eleito reitor da Federal do Paraná. Na Federal do Paraná, o voto para reitor é direto, portanto, são professores, estudantes e técnicos que votam, não é um conselho. Eram 30 mil eleitores, né?
E essa experiência na universidade me levou a algumas reflexões sobre as quais eu vou falar daqui a pouquinho. O que era importante naquele momento ali? A estrutura universitária, ela aparentemente é para nós uma estrutura democrática, porque todos escolhem o chefe de departamento, representantes do conselho universitário, há uma escolha, se elege o reitor, enfim, né? Tem uma certa aparência democrática. Mas na prática da universidade, o regime burocrático, formal, cheio de regras, ele prevalece. Então, a primeira medida que eu tomei como pró-reitor de Planejamento, Orçamento e Finanças, né, foi quebrar aquela relação que existia, né, entre diretores de faculdades e a reitoria. Porque o que acontecia? A reitoria, como ela é detentora da administração financeira, normalmente a reitoria acabava utilizando, né, dessa condição de ser a detentora do orçamento, né, e, enfim, determinar o orçamento, para negociar apoios e, enfim, influências políticas no interior da universidade. A primeira coisa que eu tentei fazer foi quebrar isso. Então, como é que se quebra isso? Criando-se um critério democrático. Então, esse critério partia do pressuposto de que cada faculdade teria uma parte do recurso que correspondesse às suas demandas e ao seu tamanho, número de alunos, etc. Então, discutindo isso com a comunidade, nós chegamos a uma fórmula, e com essa fórmula, a reitoria ela administrava os programas democraticamente, ou seja, trazendo as faculdades, os departamentos, os professores, os estudantes e os técnicos para a discussão. Ao invés de colocar o recurso e ir distribuindo, nós começamos a fazer o processo de gestão da universidade não mais por unidade administrativa. Então, a gente não administrava por pró-reitoria ou por faculdade, mas por projeto. Então, começamos a elaborar os projetos. E esses projetos eram grandes programas, como, por exemplo, o programa de pesquisa, produção de conhecimento, era um programa, produção do conhecimento. Por exemplo, vou pegar esse programa. O programa chamava-se Produção do Conhecimento. Normalmente, a tradição da universidade, ela acaba dizendo que produção do conhecimento é uma coisa da pesquisa. Então, os pesquisadores, os laboratórios, etc., que tinham acesso a esse recurso. Então, nós começamos a dizer que produção do conhecimento, né, ela não é necessariamente uma atividade que decorre apenas de pesquisa e laboratório. Ou seja, a gente passou a defender a tese de que extensão produz conhecimento. Se você tiver uma atitude de produzir conhecimento e depois utilizar das ferramentas da metodologia para poder sistematizar esse conhecimento e publicar, é um conhecimento que é produzido com base nas atividades práticas de extensão e não nas atividades teóricas ou questionários ou pesquisas aplicadas. Então, o programa Produção do Conhecimento passou a ter recursos e a obtenção desse recurso por parte dos professores não estava vinculado unicamente à pesquisa, mas a atividades de extensão que resultassem em produção do conhecimento. Bom, quando a gente terminou essa experiência, eu me tornei reitor da universidade e nós começamos a adotar, em todo o processo, sempre uma discussão a partir de um projeto político, portanto, a universidade ela não se dirigia por acordos, como era e ainda é até hoje. Eu sou contra e continuo contra a reeleição, porque a reeleição é uma máquina de fazer acordo político, e defendendo, portanto, o conteúdo programático da universidade, a política universitária, como a razão de ser da universidade. Portanto, toda a distribuição de recursos para investimentos, para capital, para projetos, ela começou a se dar a partir de projetos que estavam vinculados a programas.
Então, o programa de formação, que era o programa da graduação, de educação, ele se referia à graduação, à pós-graduação, extensão, mestrado, doutorado. O programa de interação social se referia não apenas à extensão, embora seja uma atividade praticamente de extensão, mas também às pesquisas que produziam conhecimento que fossem acessíveis à comunidade. Então, pensar a universidade a partir de políticas universitárias passou a ser a forma como nós trabalhamos a nossa gestão. Muito bem. Eu tentei colocar isso, um pouco dessa questão, para ir para o tema, né, nosso tema, que é a economia política do poder. Olhando para as teorias, né, que nós temos, né, vejam o que normalmente a economia nos diz. Né? O Engels, né, quando ele fala da concepção materialista da história, ele diz que a concepção materialista da história parte da tese de que a produção e, com ela, a troca de produtos, a troca de mercadorias, é a base de toda a ordem social. E em todas as sociedades que desfilam pela história, segundo Engels, a distribuição dos produtos e a divisão social das pessoas, né, da sociedade em classes, é determinada pelo que a sociedade produz e como ela produz e pelo modo de trocar os seus produtos. Isso ele diz no texto sobre o anti-jury. O Marx, na introdução à contribuição à economia política, ele vai dizer exatamente isso, que na produção social da existência, os homens estabelecem, os seres humanos, enfim, estabelecem relações determinadas, necessárias, independentes de sua vontade. E essas são relações que constituem a forma como, ou seja, a forma como as pessoas se organizam para produzir as suas condições materiais de existência é que determinam a forma como a sociedade é. Ao estudar essa questão, e com a experiência não de militância política, eu comecei a entender que essa forma de organizar a produção material da existência é, desde logo, uma relação de poder. E que a sociedade, a partir do momento que ela se organiza, ou seja, que ela sai da horda primitiva e passa a se organizar em pequenas comunidades, ela passa a também, ao criar a organização, criar com a organização mecanismos de poder e controle. Ou seja, toda organização é controle, toda organização é poder. Deixa eu fazer só um parêntese. Eu não sei como é que a professora Sônia combinou, mas se vocês quiserem interromper para perguntar, tudo bem, para mim não há problema nenhum. Senão eu continuo falando aqui. Então, toda organização é poder. Isso é uma complicação para nós, né? E era uma complicação porque nós entendemos que poder é sempre uma ação impositiva, coercitiva, e que todo controle é um controle normativo, um controle autoritário. E a história vai nos mostrar que não é exatamente isso. Que a organização é sim uma forma de controle, mas o controle pode ser impositivo, autoritário, normativo ou democrático. Então, se o conjunto das pessoas, né, que constituem aquela organização, seja uma organização pensada como uma escola, uma organização como o empreendimento de economia solidária, ou uma organização do tipo Estado, se a sociedade ou a comunidade, de fato, estabelecer as regras de convivência, nós temos uma forma de controle democrático. Se esse controle é exercido a partir de uma minoria, ou mesmo de uma representação política qualquer, ele pode ser um controle impositivo.
Então, o que define na questão do poder, do controle e da gestão? O que define a questão do poder, do controle da gestão não é a organização, mas a forma como nós somos ou nos organizamos no interior dessas unidades para gerir essa unidade. Por isso que nós temos formas distintas de gestão, ainda que a gente só conheça, na nossa prática, né, gestões impositivas, elas são... Tudo bem, mano, estou falando. Desculpem, aqui a minha mulher disse que eu estou falando muito alto. Então vou falar um pouquinho mais baixo. Ainda que a gente... Eu faço só um parênteses. É que quando a gente está olhando de longe, a impressão que as pessoas estão longe, eu preciso falar alto para todo mundo ouvir, mas às vezes não é isso. Eu posso falar mais baixo. Não, mas a gente é professor, e professor fala alto. Mas não é? E já que nós interrompemos agora, olha lá. Então, as pessoas podem se manifestar pelo chat e as pessoas que estão na sala de aula, que a gente também vê, pode mandar bilhetinho. A gente tentou fazer a roda de conversa, o Meet junto, mas deu uma microfonia danada. Então, a gente separou. Mas estamos tudo juntos, os meninos vão trazer as questões. E é muito interessante. Toca barco. Vamos lá, vai ser bacana. Bom, Sônia, daqui eu não vejo se tem perguntas, então se tiver alguma pergunta no chat, você me fala, porque eu não consigo... Isso. Tá bom. Tá. Bom, então nós estamos chegando na organização. Então, pensando, olhando para a organização historicamente, né, desde o momento que a sociedade ela supera a horda primitiva, né, e que ela passa a se organizar como comunidade, né, ela começa a criar, juntamente com a organização, mecanismos de controle da vida coletiva. Isso é natural de toda organização e de toda sociedade. Então, não existe uma sociedade sem regra, né, e, portanto, sem controle. Então, essas regras estabelecem mecanismos de controle da convivência. A questão que nós temos que discutir não é a existência de regra, né, e das normativas, etc. É o quanto nós somos sujeitos dessa regra, o quanto nós somos autores dessa regra e o quanto nós somos sujeitados a uma regra imposta. Essa é a diferença, eu diria assim, abstrata, bem extrema, entre pensar um empreendimento democrático e um empreendimento autoritário. Ora, o que nos cabe, então, como participantes como trabalhadores participantes de um projeto? O que nos cabe é tomar para nós o controle democrático da organização. E aí, o controle democrático significa que a gente participa ativamente de todo projeto político que essa organização leva adiante. Então, os professores e alunos, eles têm que participar ativamente do processo decisório da escola. Se nós não podemos ainda, na situação que nós estamos, né, subverter a ordem capitalista, né, derrubar a ordem capitalista, porque ainda nós não temos essa organização social, nós podemos começar a trabalhar, pelo menos, no plano das unidades, no plano dos empreendimentos. Então, a minha experiência junto à reitoria, ela mostra, né, que quando há uma interação entre professores, técnicos e estudantes, e quando você organiza a gestão a partir de projetos, de programas discutidos politicamente com a comunidade, a execução desse projeto com os recursos financeiros se viabiliza. E a universidade, portanto, ela tem uma outra postura, porque a universidade, em geral, ela é elitista. A produção da universidade ela é dirigida a uma parte da sociedade, há uma distância que a universidade estabelece com a sociedade. Eu ouço muitas vezes as pessoas dizerem assim, a universidade tem que sair, abrir a porta, sair dos seus muros. Mas quem é que criou esses muros? A sociedade e a universidade são uma coisa só. A universidade é um produto da sociedade, ela não está enclausurada num muro e nós temos que abrir a porta. Não. Nós, como professores, estudantes e técnicos, nós somos a sociedade.
Então não faz sentido essa ideia de que você tem que derrubar os muros. A questão é que não tem que existir muro nenhum para ser derrubado. E como é que se faz essa associação? Então, eu vou dar um exemplo da nossa prática, né, que a professora Sônia teve oportunidade de conviver. Nós tínhamos um projeto que envolvia aluno da odontologia, da psicologia, da sociologia, da ciência política, da engenharia, da arquitetura, da educação, da administração e economia, enfim, eram muitos alunos envolvidos num projeto junto com a comunidade, né, em que nós não fomos para lá com essa ideia de que a universidade vai levar o seu conhecimento para a comunidade, né, que muitas vezes é a ideia que as pessoas têm da extensão. A extensão é levar o conhecimento da universidade para a sociedade, como se a sociedade fosse um lugar cheio de ignorância e nós fôssemos um lugar cheio de conhecimento. O nosso conhecimento é social. Claro que existe o conhecimento acumulado, claro que as pessoas se dedicam a trabalhar com essa questão chamada saber, mas existe um saber social, uma prática social, uma luta social, né, que a universidade precisa trabalhar junto, ela precisa aprender, né, nessa perspectiva. Então, o que nós começamos a fazer? Começamos a produzir cadernos, né, com reflexões a respeito da prática. Começamos a escrever artigos, né, em que nós explicitávamos, teoricamente, o resultado da prática social, porque teoria sem prática social, ela não subsiste. Eu entendo as teorias da física, por exemplo, ou a teoria da relatividade geral do Einstein. Claro, existem questões que elas são muito abstratas, né? Claro que a gente não vai trabalhar qual é a velocidade da luz, como que a luz se desloca no vácuo, né, buraco negro, essas coisas. Nós não trabalhamos na comunidade com esse conceito, mas é óbvio que esses conceitos nos ajudam a refletir sobre a realidade. Então, o que acontece, né, com relação a essa questão da administração? Né? A universidade, ela vem, né, a Sônia sabe disso, eu aprendi isso com o Maurício, né, com o Fernando. A universidade, ela coloca o curso de administração como sendo um curso instrumental, cheio de recursos, formando pessoas que ocupam lugar da estrutura para mandarem outras pessoas, enfim, para indicar a maneira de fazer. E a única coisa que nós fazemos como gestores é trabalhar com as pessoas. E não impor às pessoas uma maneira de agir. Só que nós não formamos pessoas para trabalhar coletivamente, para trabalhar com a contradição, para trabalhar com o movimento, para trabalhar com a reflexão, para romper aquilo que está estabelecido. Nós passamos a acreditar que aquilo que está no livro da administração, né, é o nosso guia e isso retira da nossa condição, né, a interação com a sociedade, aprender com ela como que ela enfrenta seus problemas. Ora, uma vez que nós começamos a aprender com a comunidade, a forma como ela enfrenta e tenta resolver os seus problemas, nós podemos, com outro olhar, dizer para elas aquilo que nós aprendemos, ou seja, isso é uma interação. A comunidade, ela sem dúvida nenhuma espera que você leve alguma coisa, mas ela também tem muita coisa a nos dar. Então, eu entendo que nós não podemos, como professores e pesquisadores, chegar na comunidade impondo nossas teorias, teoria que vem de algum lugar, né? E também nós não podemos chegar lá e observar os movimentos da sociedade como se ela fosse apenas uma espécie de laboratório de pesquisa, que é também uma prática muito perniciosa. O pesquisador vai até a comunidade, observa, aí faz as suas anotações, publica o artigo e nunca mais volta para aquele lugar. Não há nenhum retorno, não há nenhuma discussão sobre aquela interação. Eu recentemente trabalhei agora orientando uma tese de doutorado em que eu estava trabalhando com uma associação de pessoas que faziam coleta de material reciclável. Era uma cooperativa de trabalhadores, né, de reciclável. E quando ele chegou para fazer esse trabalho, na primeira entrevista, a moça que foi conversar com ele
Ela disse, mas você sempre vem aqui, conversa, eu vou embora, a gente nunca mais vê vocês. E ele veio e me disse, professor, ela me disse isso. Eu falei, então, ela está correta? É isso mesmo. Então, você tem que assumir uma obrigação, não com ela, com você mesmo, de que você continuará, mesmo terminando a tese, continuará num trabalho e vai levar o resultado da sua reflexão para eles. Isso significa que eles vão aceitar o que você está falando? Não necessariamente, mas ajudar a refletir. Porque nós não temos, né, isso é uma outra coisa que eu penso, nós não podemos ter essa pretensão de que a nossa reflexão teórica, a nossa reflexão com pesquisadores é uma solução para os problemas sociais. Isso é uma nossa reflexão. Se a gente não tem uma experiência viva, concreta, com os problemas que acontecem naquela sociedade, o que nós podemos levar até lá são elementos para formular uma reflexão, uma discussão, né? Colaborar no movimento da praxis, né? Pensar aquela realidade, teoricamente, inclusive, para poder enfrentar os problemas. Agora, ou você, né? ou nós temos essa prática de levar para lá um texto pronto, uma coisa pronta, né? E achar que nós vamos dizer para eles como que eles têm que fazer, como que eles têm que viver a vida, o que é um absurdo, ou o outro lado, que é ir lá, se apropriar daquela experiência, publicar no artigo numa revista em inglês e nunca mais voltar para aquela comunidade. Então, a primeira é uma imposição e a segunda é uma usurpação. E qual é a relação? Qual é o lugar que nós ocupamos? Então, essa prática que nos leva, como organização, muitas vezes a pensar, né, que nós podemos impor ações, ela se dá dentro da própria comunidade, ela se dá no interior da universidade, ela se dá no interior dos partidos políticos. Então, mesmo partidos políticos democráticos, o que se diz, o que lutam pela democracia, têm práticas de gestão autoritária, excludentes, né? Criam grupos de comando, marginalizam outros grupos, né? E, finalmente, o que isso quer dizer? É que nós temos uma oportunidade de... Professor, aí temos uma pergunta interessante já no chat, sobre a organização política do Estado brasileiro. E se a eleição de representantes traz a democracia ou não, afinal de contas, é considerado democrático porque a gente elege? Aí ela... Bom, primeiro, né, Sônia, bom, muito obrigado pela pergunta. A Flávia. Hã? É uma estudante chamada Flávia. Oi, Flávio, tudo bom? Obrigado pela pergunta. Bom, a primeira questão a gente entender o que é o Estado, o que é o governo. O que é o Estado? O Estado é a forma como a sociedade civil se organiza. Ela se organiza de uma forma chamada Estado. Portanto, o Estado ele é o intérprete dos interesses dominantes. Quem são esses interesses dominantes? Num Estado democrático, os interesses dominantes deveriam ser os interesses da maioria. Num Estado capitalista, os interesses dominantes são os interesses do capital. Portanto, né, se o Estado interpreta os interesses do capital e, ao mesmo tempo, para conseguir manter a sua coerência, né, ele trabalha alguns interesses dos trabalhadores, né, como de fato faz, através de alguns programas, ele é um Estado capitalista. Então, quando nós pensamos na política pública, nós estamos pensando que talvez essa política pública, ou o lugar do Estado, fosse um lugar do público, né, fosse um lugar da sociedade, mas rigorosamente o que nós temos na representação política, né, é a representação de classe, e a classe trabalhadora não é quem está representada, em sua maioria, nos governos. Os programas de governo geralmente são programas, né, que reproduzem os interesses dominantes, ou seja, o interesse do capital. Então, mesmo programas que aparentemente seriam um programa democrático, e que tem algum sentido, por exemplo, né, nós temos que pensar o quanto esses programas não beneficiam o capital.
Por quê? Porque nós estamos vivendo uma sociedade capitalista. Eu vou dar um exemplo bem simples. O programa Minha Casa Minha Vida. Ele é um programa, era, né? Ele era um programa que beneficiava as pessoas sem moradia, sem dúvida nenhuma. Facilitava às pessoas a aquisição da casa própria, facilitava. No entanto, o programa Minha Casa Minha Vida mobilizou toda a cadeia produtiva da indústria da construção civil. Desde a produção primária de cimento, cal, tijolo, até a produção mais elaborada, como fio, plástico, etc. Então, é óbvio que o sistema de capital ganhou muito dinheiro em cima de um programa social. Então, a gente pensa que o programa social, porque ele só é social, não. Num sistema de capital, o capital ganha dinheiro. E quando o capital não ganha dinheiro em cima de um programa social, ele vai atacar o governo. Vai querer colocar problemas no projeto. A professora Sônia trabalhou com o Paul Singer e sabe muito bem quais são as dificuldades de você trabalhar com economia solidária quando o empreendimento economia solidária representava uma forma de resistência e não uma forma que pudesse ser apropriada. Por quê? Porque para o capital não interessa a resistência, não interessa a organização da resistência. Outro programa, por exemplo, que é muito importante para a sociedade, que foi o Bolsa Família, e que muita gente reclama, né? Bolsa Família era um programa que dava dinheiro para as pessoas que não trabalham, que não queriam trabalhar. Bom, primeiro que o sistema de capital não emprega todo mundo, porque é da sua natureza ter uma margem de desemprego para baratear a força de trabalho. Mas o que o programa fazia? Vamos imaginar, só que a título de exemplo, né? Eu não vou falar no valor como se fosse real. Vamos imaginar que cada pessoa recebesse no Bolsa Família R$100 ou 100 unidades monetárias quaisquer. Ela recebesse 100. O que ela faz com esse recurso? Ela vai aplicar no mercado financeiro? Ela vai especular no banco? Ela vai comprar ações da Petrobras ou da Siemens? Não, ela vai na vendinha do lado comprar arroz, feijão. Ela vai comprar leite, vai comprar ovos. Aí o sujeito que está vendendo naquela vendinha, que é também um empreendedor, né, que está tentando sobreviver no mundo do capital, ele está à margem do grande sistema, ele não é um supermercado. Esse sujeito vai repassar o dinheiro para o produtor do feijão e do arroz. Ou para o intermediário. O intermediário vai passando esse dinheiro. Olha, então esse dinheiro ele vai se reproduzindo. Aí ele vai chegar aonde? Vai chegar na produção de máquinas e equipamentos para o plantio e para a colheita do arroz. Por quê? Porque a produção agrícola, né, familiar, ela está excluída dessa grande produção. Então esse dinheiro vai acabar na mão do produtor de máquinas e equipamentos, de fertilizantes, vai acabar na indústria automobilística, etc. Todo esse movimento gera imposto. Todo esse movimento gera imposto. Eu fiz umas contas faz um tempo, né, mostrando que o que o governo gastava com o Bolsa Família, a introdução do Bolsa Família no programa do governo gerava mais imposto, né, a partir da carga tributária do Estado do que o dinheiro colocado no programa. Ora, se eu coloco na mão das pessoas dinheiro para consumo, quem é o produtor da mercadoria de consumo? É o capital. E quanto mais o capital produz e vende, mais ele produz. Então, quem no final das contas também é privilegiado por um programa social? Então é difícil entender muitas vezes como esse mundo que nós estamos vivendo hoje, que é o mundo do pensamento neoliberal, como é que ele consegue ser um pensamento tão estúpido do ponto de vista da lógica do capital? Do ponto de vista da lógica do capital. O que nós estamos vendo no atual governo é um desastre que era
esperado muito claramente, porque quando você retira recurso do trabalhador, quando você retira emprego e troca emprego por terceirização, quando você retira o trabalhador do seu trabalho e coloca ele para trabalhar com aplicativo, quando você retira direito de aposentadoria da Previdência, quando você reduz o salário real, você baixa a capacidade de consumo da sociedade, concentra recursos do capital na mão de poucos, né, e retira o dinheiro da mão do consumo. Então, não há dúvida nenhuma, né, que a inflação sobe, que o PIB não cresce, que a economia não anda. E nós nem estamos falando de uma coisa, nem estamos defendendo aqui um outro sistema. O próprio capital, né, ele não consegue sobreviver sem um Estado. Então, política pública é uma coisa que nós temos que brigar para fazer, mas a gente não pode esquecer que existem interessados na política pública, e os interesses da política pública também passam pelo capital, que comanda toda a estrutura política no Estado capitalista. Não sei se eu respondi a Flávia. Acho que respondeu de uma maneira complexa. O que fazer? Não é? É uma discussão que você entrou bastante densa, né? Sobre desenvolvimento. Qual o desenvolvimento, afinal? Né? Existe um desenvolvimento democrático? O que fazer? Mas vamos voltar lá para a organização, acho que um pouco da escola primeiro, e para a gente pensar. Henrique, se provocar também aqui, olha lá, nós estamos atrás de uma forma democrática na escola. Por isso que foi muito importante você começar discutindo que a forma democrática da universidade talvez seja a sua organização por projetos. Sim. Com participação. Nós estamos atrás de uma outra forma escolar. Eu vou dar tentar explicar, só voltar esse assunto anterior para não deixar ele no ar. Quando nós trabalhamos, né, nós produzimos mercadorias. Né? 37% de todo o valor que nós produzimos forma carga tributária. Seja o imposto que nós recolhemos diretamente sobre o trabalho, seja os impostos ICMS, IPI, etc. 37,5% constitui a carga tributária bruta do país. Então, o recurso que vai para o Tesouro. Então, de cada 100 que roda, 37 vai para o Tesouro. Aí ele é distribuído. 3%, 3,4%, 3,4% para a educação, quase 4%, 4,1% para a saúde. Né? Uma parte desse dinheiro que constitui o tributo, que hoje está cada vez pior, ou seja, nós estamos ficando a quase 50% dos recursos, é destinado a pagamento de juros e serviços da dívida. Então, metade do que nós recolhemos como imposto paga o serviço de juros e serviços da dívida pública. Ou seja, remunera o sistema financeiro, remunera banco. Então, quando nós produzimos, uma parte do que nós produzimos vai para o Estado, para pagamento de juros, e outro vai para programas como educação, saúde, etc. Quando o governo criou programas do tipo Minha Casa Minha Vida, ele destinou uma pequena parcelinha desse dinheiro para as pessoas que não tinham emprego, né, que tinham necessidade, enfim. É um programa social que atingiu muita gente. Agora, essas pessoas, à medida que elas consomem aquelas mercadorias produzidas que, por sua vez, geram arrecadação tributária. Então, é um círculo de produção, consumo, produção, consumo. E esse círculo alimenta, hoje, pelo menos metade dele, alimenta o sistema financeiro. Então, a auditoria da dívida, por exemplo, tem mostrado muito claramente isso. Nós vamos voltar ao nosso tema lá da escola. O que eu entendo pela experiência... De novo, agora eu vou voltar a provocar o Zé Henrique. E daí, Zé Henrique, como é que nós fazemos? Como é que nós paramos com o pagamento da dívida? Porque a toda aí agora eu vou voltar a provocar o assunto sobre o que fazer. Não é? Nós estamos num ano para a gente pensar o que fazer com relação, inclusive, a essa dívida pública. Como é que a gente controla a dívida pública? Você lembra que houve uma PEC no governo Temer, né? Que era a PEC que congelava o reajuste do orçamento. A PEC da morte. Congelava o reajuste do orçamento
atrelando o reajuste do orçamento à desvalorização monetária, apenas. Então, todo o crescimento de desenvolvimento do capital, a economia crescendo, né? Se a economia crescesse a 5%, né? E a depreciação monetária fosse de 1%, você teria 4% livre. Né? Qual é o setor do orçamento que não foi submetido ao congelamento? Todo o setor que se refere ao pagamento de juros e serviços da dívida e à monetização do orçamento. Tudo isso ficou fora. Então, aquilo que era 40 e poucos por cento do orçamento passou agora a quase 50%. Por quê? Porque um foi congelado e o outro não. O que um governo, eu entendo, deveria fazer? Ele deveria fazer uma PEC do mesmo modo. Ele diria: nenhum governo pode se endividar com juros de pagamento da dívida além de 20% do seu orçamento. 20%. Se eu falar em 20%, Sônia, eu vou pegar 28% que está aí nesse juro de pagamento, pensando que eu teria 28% do orçamento, enquanto a educação recebe 3,4%, a saúde 4,1%. Ou seja, educação e saúde dá 7,5%. 8% do orçamento. Eu estou falando em 28% que você poderia ter de juros e serviços da dívida e colocar só na educação e saúde, você poderia dobrar. E ainda sobraria. Mas nenhum governo tem coragem de mexer com o setor financeiro. Portanto, eles fazem uma PEC para congelar o teu salário, para congelar investimentos, para congelar custeio, para congelar salário, mas não congelam o pagamento de juros e serviços da dívida. Ou seja, isso permite que o Estado vá multiplicando sua dívida e, pior, ele está pagando a dívida da dívida. Ele se endivida para pagar a sua própria dívida. Nós estamos pagando a mesma dívida 3, 4, 5 vezes. Emprestando dinheiro para pagar a mesma dívida. Se você, Sônia, tiver R$1.000 e for lá no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, e aplicar esse R$1.000, no final do ano você vai ter R$1.002, R$1.003, R$1.004, que é o que eles te pagam. Mas se você ficar devendo, você vai ficar devendo R$1.200, R$1.300, que é o que eles te cobram. Tá? Então, o que acontece com o sistema financeiro é que esse sistema é alimentado pelo Estado capitalista, pelo orçamento público. Então, nós deveríamos ter um governo que tivesse a coragem de causar um grande impacto. A imprensa vai cair em cima? Vai. Os bancos vão cair em cima? Vão. Mas qual é o único setor hoje que tem lucro garantido e lucros extraordinários? É o setor bancário e o setor financeiro. Tá? E como você tem um Congresso vinculado ao setor financeiro, eu vejo que o governo tem muita dificuldade em impor limites. Mas eu entendo que a maneira de interromper isso é criando, da mesma maneira que se criou um limite para reajuste do orçamento para salário, custeio e capital, por que não se cria um limite para ajuste ou reajuste do pagamento de juros e serviços da dívida? Porque mexe com o interesse do capital. Então, a fórmula ela está aqui na nossa frente. A maneira de fazer está aqui. A maneira política é que é complicada. Então, não é um problema técnico do orçamento. Isso se resolve. O problema é político. E você não vai encontrar, nenhum governo hoje encontra sustentação num Congresso, no Senado e na Câmara de Deputados, sustentação política para fazer uma intervenção desse porte. Você não tem apoio. Né? O Congresso não apoia, isso não passa. Né? Então, é muito mais fácil passar o congelamento do salário do que passar o congelamento do pagamento de juros e serviços da dívida. Agora, as pessoas que decidem, as pessoas que votam, elas não têm a sua remuneração congelada. O sistema judiciário, os militares e os deputados não tiveram seus salários congelados. Porque se eles congelam, se o juiz tem o salário congelado, ele amplia o seu salário através de remunerações adicionais. Auxílio escola, auxílio paletó, auxílio férias, auxílio... Enfim, vai criando auxílios. E cada auxílio desse é 4 ou 5 mil, portanto, ele vai ampliando. Né? E essas coisas que aparentemente são auxílio, lá na aposentadoria, são incorporadas ao salário. O que não é o nosso caso.
Voltamos então à escola? Talvez para a escola, talvez para a escola, talvez para a escola discutir como conhecimento uma representação do significado do pagamento dessa dívida, que a população tem que compreender. Né? Isso Esse seria seria ótimo. um tema do currículo maravilhoso. Né? Afinal de contas, quem fica com o melhor pedaço do bolo? Um bolo de chocolate. A Fatorelli, que tem se dedicado nesse tempo aí, há muito tempo, a estudar auditoria da dívida, ela tem mostrado com números muito claros o que está acontecendo. E ela tem mostrado muito claramente, ela é uma pessoa que tem feito um grande serviço. Né? Eu acho que nós deveríamos começar a ouvi-la mais. Ela tem dados muito claros, impactantes, né? Não só sobre quem fica, mas como fica. E como a nossa dívida vai se reproduzindo. E nós estamos pagando... A professora Lisete trouxe para uma discussão ela. A professora Lisete Arelaro trouxe ela. Sim, ela é ótima. Isso. Ela é ótima. Eu acho que a gente, como sociedade, a gente deveria ouvi-la mais, sabe? Para saber o que está acontecendo. Porque muitos de nós, eu estou falando de colegas meus mesmo, do departamento, professores, eles não têm ideia do que está acontecendo. E são professores da área. E talvez tivesse até a obrigação política de saber o que é o orçamento público e como que ele é gasto. E muita gente ignora. Muita gente na universidade ignora. E eu penso que refletir sobre isso, né, deveria ser muito importante para nos dar até a condição política de nos ajudar a nos organizarmos para a luta política, sabendo o que nós estamos, contra o que nós estamos lutando. O que é isso que nós produzimos e que nós não temos, porque hoje o desemprego está altíssimo, 47, 48 milhões de pessoas estão desempregadas. Embora o índice de desemprego fale em 14 milhões, né, porque tem um desemprego disfarçado sob a forma de prestação de serviço ocasional, mas são 48 milhões de pessoas sem trabalho. E o pouco de renda que eles geram, 37% de toda a renda que eles geram, por algum motivo, vai para o Estado. E metade dessa renda que é gerada vai para o sistema financeiro. Então a pessoa pode não ter nenhuma conta no banco, mas ela está pagando o banco, indiretamente. Eu penso que nós deveríamos ter clareza de quem está levando o dinheiro, e esses bancos não são sistema financeiro. É Itaú? Sim, está lá o Itaú. É o Bradesco? Sim, é o Bradesco. Santander. Mas esse sistema é internacional. O Itaú não vai fazer aplicações financeiras dentro do Brasil. Ele está jogando com grandes contas internacionalmente. Esse capital passeia pelo mundo e alimenta e roda um sistema. A custa do quê? Do empobrecimento acelerado da população brasileira. E essa política agora que nós estamos assistindo, né, que reduz a capacidade de consumo da sociedade, ela se apropria ainda muito mais dos recursos excedentes. Claro que esse sistema uma hora estoura, como já estourou em 2008, nos Estados Unidos. Ele entra em contradição. Isso o Marx já nos dizia há muito tempo. Muito bem. Então, voltando à questão da escola, pela experiência, né, o que na minha campanha para reitor, geralmente a campanha para reitor, as pessoas elas fazem propostas, projetos, acordos políticos, etc. Eu tinha uma clareza, assim, se a comunidade universitária estiver disposta a votar no que a gente está propondo, ela vai votar no projeto, ela não vai votar num grupo. Então, nós juntamos ali um grupo grande, eram 400, quase 500 pessoas. Nos reunimos no auditório com estudantes, professores e técnicos administrativos. E nós discutimos, vindo de todos os lugares. E nós começamos a discutir programas. Então, nós tínhamos o programa de produção do conhecimento, programa de educação, programa de inserção social. Então, nós tínhamos programa de auxílio estudantil, eram grandes programas.
E esses grandes programas, eles ultrapassavam, ou seja, eles eram transversais à estrutura universitária. Então, qualquer pró-reitoria ou qualquer faculdade, né, ela recebia o recurso segundo os projetos apresentados para os programas e não para a faculdade. Então, não era a faculdade que tinha o dinheiro, eram os projetos que a universidade... O que ela quer ali? A teórica? Fatorelli. Fatorelli é o nome dela. Damares. Fatorelli. Então, eram os programas que ela apresentava. Então, se os departamentos, as coordenações de curso, os professores apresentassem um programa de extensão, programa de pesquisa, etc., eles concorriam aos recursos por setor. Então, isso quebrou primeiro quebrou o monopólio da reitoria, que é detentora do dinheiro e que só passa o dinheiro mediante acordos políticos. Segundo, quebrou a hierarquia da faculdade, que tem o diretor da faculdade, que também faz o mesmo trabalho, que é distribuir o recurso de acordo com os interesses do grupo. E passa a decisão, dentro da limitação do recurso, evidentemente, porque tem recurso de pessoal que você não vai discutir, né? Porque é um recurso de pagamento de folha. Mas dentro das limitações, os recursos de custeio e capital, eles eram decididos a partir de projetos, de programas, de projetos que estavam vinculados ao programa. Muito bem. Vamos chegar a uma situação. A demanda que vinha da universidade era maior do que os recursos disponíveis. Sem dúvida nenhuma. Você tinha muito mais gente com projeto do que os recursos que nós tínhamos disponíveis. Então, o que nós fazíamos? Nós nos reuníamos e elegíamos os projetos prioritários. Então, todos os participantes elegiam os projetos prioritários. E aí você estabelecia dentro, bom, você tem R$1.000. Muito bem, você tem os projetos até R$1.000. Os projetos que ficam de fora, eles eram abandonados? Não. Tá? Os projetos que não entravam no orçamento implicava um compromisso de todos nós de irmos atrás de fontes de financiamento para esses recursos. Então, você vai na FINEP, você vai no CNPq, você vai fazer um projeto, chama a parceria do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal. Então, nós íamos atrás de recursos que não estavam disponíveis no orçamento para viabilizar os projetos. Então, o que são os projetos? Eles são a forma de expressão daquela comunidade organizada. Portanto, o sistema de gestão ele se democratiza não nos conselhos universitários. Ele se democratiza na participação política, né, da comunidade universitária no desenvolvimento de programas que interagem com a sociedade, que produzem, que fazem atividade de extensão, enfim, que promovem a universidade. Com isso, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Nós tínhamos 4, 5 setores querendo comprar um equipamento de microscopia eletrônica. Então, todos apresentaram o mesmo projeto, o microscópio eletrônico era um. Nós não tínhamos dinheiro para 5, mas conseguimos comprar um. O que nós fizemos? Então, nos reunimos e dissemos, vamos comprar um, né, e democratizar o uso do laboratório para todos os setores envolvidos. Para a biologia, para a medicina, para a veterinária, para a agronomia. Então, esses setores passaram a ter um local onde ficava o microscópio eletrônico, né, e se organizaram para usar a microscopia eletrônica. Por que você precisa comprar 5? Cada um ter o seu? Quando você pode ter um projeto coletivo e todos participarem do projeto. Então, quando você abre a discussão, uma outra coisa interessante é que as pessoas que estão fora de um sistema começam a entender o que acontece dentro daquele próprio sistema. Então, o aluno da engenharia começaram a entender o que acontecia com os alunos da farmácia, aluno da administração começam a entender o que acontece com os alunos da educação. Os alunos da educação entendem quais são os projetos, por que um projeto custa tanto, qual é a diferença entre projetos, o que é projeto que demanda muito equipamento e instrumentos e outros projetos que demandam menos. Quando você democratiza o processo, democratiza a informação, é muito mais clara a discussão. E a FINEP não financia a educação, só a engenharia. Cadê o dinheiro do Fundo Verde e Amarelo?
Isso. Por que a gente fica brigando com aquele dinheirinho assim, ó, pequenininho, das fundações estaduais, se tem a FINEP, do Fundo Verde e Amarelo, Isso. que vai para as engenharias. Isso. Bem assim. Quando você democratiza, Sônia, eu lembro bem o que acontecia, né? Uma vez um professor me chegou e disse: mas no teu tempo, né, não teve invasão do gabinete, os alunos não invadiram. Eu falei: os alunos invadiram porque eu não fechei a porta. Quando eles tinham problema, eles marcavam e iam lá conversar comigo, eles sentavam na sala, enchia a sala da reitoria cheia de alunos, e disse: vamos conversar. E aí você começa a mostrar o que está acontecendo, quais são os dados, onde estão, qual é o dinheiro, como que isso é feito, como é que ele é colocado num lugar, num outro. E as pessoas começam a ter um conhecimento sobre o funcionamento daquilo. E entendem que a luta não é uma luta do aluno com o reitor, é uma luta nossa da universidade com o sistema. Essa luta é muito mais ampla e você começa a ter clareza, né? Senão você fica na luta da microporo, né? Aquela pequena luta, né? Enquanto a grande apropriação, a grande divisão do dinheiro não está ali. É isso que você disse. De repente, você tem grandes financiamentos a determinados setores e outros estão completamente excluídos. Então, o pessoal, os professores, pesquisadores da educação, letras, filosofia, sempre estavam fora do recurso. E na distribuição de vaga docente, também eles ficavam fora. Nós chegamos a um ponto, por exemplo, que uma determinada faculdade, ela estava com uma carga horária por professor de 2 horas, média. E o pessoal de letras, os professores de letras, estavam com 23 horas, média, fora atividades de extensão. E ele não queria, disse: não, mas não, aposentou o professor, nós queremos a vaga. Eu falei: não é assim. A vaga não é hereditária, a vaga é uma vaga pública. Por que o professor de uma faculdade dá 2 horas aula por semana e o outro dá 22? Aí juntamos todo mundo e começamos a fazer uma discussão. Professor, porque o aluno vem e dizia para mim: professor, mas não temos dificuldade, não tem professor. Quando você começa a ver, você não tem professor, por quê? Porque você tem muita disciplina, não tem professor, enquanto no outro lugar eu tenho um professor que não está lá. Dá 2 horas. O sujeito é 40 horas na universidade, mas tem o seu consultório, e nem aparece na universidade. Aí você começa a trazer o problema e todo mundo se coloca em cima do problema e diz: bom, você identifica o problema, tá, e sai da microsolução e passa a agir politicamente em torno de uma solução. Por isso que o conteúdo programático, a política programática da organização, e no caso da universidade, da escola, ela é mais efetiva que a discussão de pequenos problemas, porque os pequenos problemas são parte dos grandes problemas. Então você se abre, cria projetos, né, incentiva a participação, traz as pessoas para discutir, surgem muitas ideias, algumas ideias são inviáveis, algumas não se aplicam, mas as pessoas também precisam entender que elas podem sugerir, mesmo que às vezes elas não consigam ser aplicadas. E muitas vezes você não consegue fazer alguma coisa, não porque você não queira, porque não tem condições nem legais ou nem recursos para fazer. Mas é importante que nós tenhamos acesso ao conteúdo do problema, e não à forma como o problema aparece para nós. Então, talvez seja pela experiência, né, organizacional, de gestão, talvez essa condição de pensar de uma forma organizacional coletiva, democratizando a gestão, democratizando o conhecimento, trazendo o problema na sua magnitude para a nossa reflexão, né, seja nesse momento o caminho que nós temos para nos organizarmos para uma resistência, para uma luta política. Porque uma luta sem que nós tenhamos domínio sobre o que acontece, eu penso que às vezes é uma luta que tende a fracassar. Nós estamos num momento agora político, de discussão política, porque você vai ter eleição para governador, eleição para presidente, deputado, etc. Ou nós discutimos o que está acontecendo, ou nós vamos pensar num partido, num candidato, e perdemos a discussão de vista. Perdemos o problema de vista. Bom, de uma maneira geral, Sônia, eu estou disponível para perguntas. Oba, vem uma chuva por aqui.
Há uma pergunta do Leonardo que é a seguinte: aproveitando o exemplo do microscópio, pela experiência tida lá na Federal do Paraná, uma gestão mais democrática do sistema escolar pode romper a estrutura parcelar da ciência e fomentar a interdisciplinaridade? Olha, Leonardo, pode e deve. Primeiro, porque o objeto que nós estudamos, ele não é disciplinar. Se eu estudo o trabalho, eu posso estudar na perspectiva da educação, da sociologia, da engenharia, né? Sim, são várias perspectivas. Né? Então, essa estrutura parcelar da ciência, Leonardo, ela é uma herança iluminista. Né? As engenharias, as ciências, e elas foram, e essas divisões, elas se solidificaram no interior, não só da universidade, mas no interior também das agências de fomento. E passam a distribuir os recursos para determinados setores de uma forma diferente de outros. Eu penso que o problema é o principal. Portanto, a perspectiva interdisciplinar, Leonardo, para mim, ela é fundamental. Eu tenho que pensar o problema, e não se é engenharia, ou medicina ou biologia. Se eu tenho um problema para resolver, onde entra a engenharia, onde entra a medicina, onde entra a odontologia. Então, o projeto que nós tínhamos, né, a Sônia lembra, nós tínhamos um projeto que envolvia a medicina, que envolvia a engenharia, que envolvia ciências sociais, que envolvia educação, que envolvia psicologia, envolvia o direito, porque nós tínhamos um problema social e todas essas disciplinas estavam voltadas ao problema. Então, o centro da nossa discussão era interdisciplinar, era o problema. E o dinheiro era para aquele projeto, não era para o setor. Era para o projeto. E aí vinha outra questão. Bom, então quem que vai administrar esse dinheiro? Porque sempre vem a questão. Tudo bem. Quem vai administrar o dinheiro é o mínimo que importa. Ele poderia ficar com um coordenador, que pode ficar em qualquer lugar, em qualquer centro, mas o dinheiro é para o projeto. E a prestação de contas tem que ser para aquele projeto, envolvendo todos os setores. Então, outra coisa que a gente precisa acabar é com essa ideia de que cada setor, cada faculdade deve ter o seu dinheiro. O dinheiro é público. Numa instituição pública, numa escola, o dinheiro é de todos. Então, quem administra tem que prestar conta do projeto. E não o que acontece hoje, porque toda essa experiência que nós tivemos, ela acabou. As reitorias que se seguiram... Você situar no tempo, porque eu vou falar para quem está nos ouvindo, que é mais jovem, que o professor José Henrique de Faria, como reitor, teve que enfrentar, sem sombra de dúvida, o ministro da Educação, que não era uma coisa tão democrática, que nós aqui em São Paulo conhecemos bem. Temos mais de 25 anos de uma gestão não tão democrática no estado de São Paulo, não é verdade? Então, e esse professor, esse reitor, foi também, e esse ministro foi reitor da Unicamp. Isso. Isso, mas olha lá. Anos 90. Eu vou dar o nome dele, porque, enfim, o Paulo Renato de Souza. Né? Eu conheci o Paulo Renato, o Paulo era da economia do trabalho, na Unicamp. Né? Eu, quando eu estava fazendo tese lá na USP, em São Paulo, eu fui para Campinas porque eu precisava coletar dados, e a Unicamp tem um centro de estudos sobre o trabalho bem importante, até hoje. Com pessoas também importantes, Ricardo Antunes, etc. A Unesp também tem, né? O Giovanni Alves, esse pessoal todo. E eu conheci o Paulo ali. Quando eu estava na reitoria, eu já era eleito, o Paulo, ele era um coordenador da campanha do Fernando Henrique, coordenador do programa. Ele achava que iria ser ministro do planejamento, mas ele acabou na educação. E ele tratava muito mal os reitores. Ele tinha sido reitor e secretário de educação. Né? E eu tive grandes brigas com ele. Grandes brigas. Né? Mas nunca deixei de enfrentá-lo. As pessoas tinham medo de falar, ministro. Um dia nós estávamos numa reunião, ele convocou a reunião, os reitores todos. Aí todos sentados ali na reunião, ele chegou, entrou na sala com os assessores e disse: eu não vou fazer a reunião hoje porque eu tenho outro compromisso. Aí eu levantei e disse: bom, você vai sair, eu vou sair junto, porque eu não vou ficar aqui. Não, mas vai ter uma reunião. Eu falei: mas você vai embora?
Você chamou 52 reitores aqui, você disse que não vai ter, eu não fico aqui. Ele disse, eu vou sair. Eu falei, eu saio junto com você, porque eu não vou ficar aqui numa reunião. Por que você chamou? Ele falou, mas o fulano vai decidir. Eu falei, ele vai decidir para depois você decidir contrário ao que ele decidiu? Eu falei, eu não me presto esse papel. Fui embora. E naquele momento ali, na reitoria, eu acabei sendo presidente da comissão da Andifes que lidava com orçamento e finanças de todas as universidades. Então, eu conheci o outro lado desse mundo, que é a composição do orçamento no Congresso Nacional. E ali, sabe, você pode... Ali você sabe o que é poder. Se você não aprende ali no que está acontecendo no Congresso Nacional, ali eu conheci aquelas pessoas, tinha gente que era muito sortuda, né? Tinha um deputado, por exemplo, toda semana ele ganhava na loteria, na Mega Sena, era impressionante. Impressionante como ele era sortudo. Os jogos dele, toda semana ele ganhava. Então, eu vi de tudo, Sônia, nesse negócio. Então, a briga era muito difícil, porque você tinha que brigar com deputados e eu lembro uma briga que eu tive que fazer, eu já não estava na reitoria, teve uma greve dos professores, uma greve longa, e eu estava na Assembleia e eles tinha que alguém ir representar junto ao Andes para fazer a luta, e eu acabaram me indicando, e lá fui eu para a greve nacional, né, para o comando de greve. Aí eu cheguei lá, o pessoal discutindo, eu disse, deixa eu dar uma olhadinha, fui lá no Congresso Nacional, conversei com o técnico que fazia o orçamento. Então, a reivindicação dos professores das federais impactava, à época, em 800 mil no orçamento do MEC. 800 mil. À época. Né? E o Paulo Renato dizia que não tinha esse dinheiro. E que ele não ia aceitar, podia ficar em greve quando quisesse, que não ia ter esse dinheiro. Aí eu fui lá no Congresso Nacional e vi que tinha lá no orçamento do MEC 5 milhões na mão dele, na mão do gabinete. Aí fui lá com o deputado que era o líder da bancada, que era do Rio Grande do Sul, já faleceu, inclusive. Entrei na sala dele e disse, deputado, está acontecendo isso, o ministro que é do seu partido, ele não quer aceitar, e daí eu fui com o comando de greve. Eu não quero aceitar, dizendo assim, mas ele não tem dinheiro. Eu falei, ele tem 5 milhões. Como que ele tem? Ele tem. Como é que você sabe? Eu falei, só pode chamar seu secretário, manda, eu tenho acesso ao orçamento, entra aqui. Aí ele chamou o assessor dele, abriram o computador, entra aqui, rubrica tal, vai não sei aonde. Eu comecei a dizer como é que ele procurava. Está aqui, ó. Tem 4 milhões e 900, praticamente 5 milhões. Então ele tem o dinheiro. O deputado ficou louco de bravo. Levantou, vou numa reunião agora com ele. Já passou a mão no telefone, ligou para o ministro da Economia, que era o ministro Fernando Henrique, me fugiu o nome agora, professor da PUC do Rio. Foram lá, a greve resolveu. Em 2 dias acabou a greve. Então, voltando, Sônia, quando você conhece as coisas, fica mais fácil você fazer a luta. A falta de conhecimento desse jogo de poder, ele nos afasta muito da objetividade da própria luta. Nós perdemos muito e ficamos prisioneiros, muitas vezes, do argumento das coisas que não ocorrem. Né? E há uma pergunta sobre quem é, olha lá. A Damares está colocando que quando o senhor diz, né, nós tínhamos que correr atrás de financiamento. Então, havia um projeto e não tinha o recurso. E aí, lá atrás, você disse, nós vamos buscar junto ao Banco do Brasil, nós vimos os projetos que não foram contemplados, enfim. Quem eram estes nós? Quem é que estava nesse plural? Então, porque ao mesmo tempo você diz, olha, o conselho universitário, os conselhos, não era de lá a discussão determinante. Então, quem é que ia atrás do recurso para os projetos? Quem eram os nós? Boa pergunta. O que nós fazíamos era estabelecer, a partir da linha que nós podíamos ter com o orçamento público, aí você tem aqueles que não eram contemplados, que não tinham recurso no orçamento. Então, nós estabelecíamos prioridade, porque o que acontecia nessa universidade? Cada um ia buscar o seu recurso
em nome da universidade. Então, aqueles que tinham influência política levavam o dinheiro e outros ficavam para trás. O que nós mudamos? Nós passamos a dizer quais são os projetos que, na linha, né, de prioridade, qual é o primeiro projeto a negociar? É esse aqui. Então, ia eu, o reitor, ou o pró-reitor, coordenador do projeto, marcava uma reunião no Banco do Brasil, íamos tentar o projeto na FINEP ou em alguma agência que pudesse financiar. Então, nós começamos... mais os professores e os estudantes envolvidos no projeto. Isso. Aí nós marcávamos uma reunião, íamos apresentar o projeto. A primeira vez que nós fizemos isso, nós chegamos na superintendência do Banco do Brasil e o superintendente nos recebeu, disse, mas o professor fulano veio aqui conversar comigo para financiar o projeto dele. Eu falei, a partir de hoje, só com a minha autorização como reitor, com a aprovação do Conselho Universitário que veio negociar. Por que aprovação? Porque o Conselho Universitário aprovava a hierarquia. Eu levava para o Conselho Universitário, o Conselho de Administração aprovava aquele plano e, portanto, eu ia falar em nome de um coletivo. Então, cada um vai buscar o seu recurso, porque aquilo era enfim, desorganizado, e quem tinha mais influência e mais conhecimento levava. Então, os setores que eram menores continuavam sempre menores, porque não tinham... Então, a pessoa, eu vou buscar o dinheiro numa empresa privada. Mas que dinheiro que você vai buscar? Que projeto? Então, é óbvio que tem determinados projetos, por exemplo, o sujeito vai fazer um projeto sobre o desenvolvimento de sementes. Se ele vai fazer uma parceria com uma determinada empresa, por exemplo, eu não posso pensar num supermercado, enfim, né? Ele vai procurar... Então, alguns projetos, eles tinham praticamente delimitado quem podiam ser os parceiros. Só que a parceria não era uma venda de produto para uma determinada empresa, a parceria era uma parceria da universidade. O recurso entrava como recurso que vinha para um projeto, para um programa. Como nós temos um problema orçamentário, porque o orçamento público, todo recurso que entra, ele tem que ser aprovado para o Congresso, a universidade, todas elas têm uma fundação universitária, para onde ia o recurso para executar o projeto. Então, esse nós era sempre estabelecendo a prioridade dos projetos que deveriam buscar recursos extra-orçamentários, né? E isso era feito de uma forma organizada. Então, mesmo que eu não fosse, ia alguém da reitoria, mas ia o professor, ia o pesquisador, os representantes, os alunos envolvidos. Nós conseguimos, por exemplo, numa época que não se tinha recursos, financiar o que nós chamamos de Festival de Inverno, que era realizado na cidade de Antonina, né, que é um festival que era basicamente cultural, um incentivo à cultura, à arte, à cultura, à expressão artística local. Quem financia um projeto desse? Não é nenhuma empresa, mas nós íamos atrás e conseguimos financiar. Por quê? Porque era uma luta da universidade, era um projeto da universidade. Então, o Banco do Brasil colocava, a Caixa Econômica, tinha empresa, Boticário, muita gente vinha colaborar. E nós fazíamos íamos até Antonina, fazíamos várias... Tinham sessões, tinham programas envolvendo a comunidade, pessoas vindo de fora, e era um festival de uma semana. E a universidade nós criamos, só para você ter uma ideia, Sônia, só para... Numa época de escassez, nós criamos Bolsa Monitoria, com recursos da universidade com apoio. Bolsa Cultura, Bolsa Artística, Bolsa Pesquisa, Bolsa Extensão. Nós tínhamos 5 tipos de bolsas para os estudantes. Como é que não é possível? Como é que não tem recurso? Nós não tínhamos recurso, nós criamos essas bolsas, como é que não pode? Eu acho que o que falta é você ter um projeto político que você viabilize. É óbvio, né? Que você não quer financiar essas coisas porque você tem algum acordo para financiar alguma coisa de interesse político interno, não vai sobrar dinheiro, mas a gente conseguiu viabilizar vários tipos de bolsa. Com certeza. Agora lá, Henrique, você fez uma homenagem muito interessante e bonita ao professor Maurício Stratenberg, não é? Para quem não sabe, o professor José Henrique foi colega
de um nosso professor aqui da Faculdade de Educação, que foi o Fernando Mota, né? E eu queria que você falasse um pouquinho do Maurício Stratenberg para todos nós. Acho que a gente está indo, acho que foi uma exposição, uma conversa muito profunda e muito bonita, mas acho que a gente tinha que falar um pouquinho do Maurício Stratenberg, né? E desse sujeito formador. Quem era ele, afinal? Maurício, ele veio de uma família judia, que acabou indo para o interior do Rio Grande do Sul, eu acho que era Erechim, aquela região de lá, assim. E você veja que o Stratenberg, a grafia do nome dele é Trag, com G, né? Trachtenberg. Existe Stratenberg sem o G. Existe, como a pronúncia é Trachtenberg, tem o Tra com CH, Tenberg, era uma mesma família, mas com grafias diferentes. E ele, o pai dele faleceu cedo e ele acabou indo para São Paulo, né, e ficou eu acho que é na casa do Abramo, Perseu Abramo, enfim, não lembro bem direito. E ele veio estudar, ele era um autodidata, porque ele não teve... Como ele falava hebraico, que é uma língua muito parecida com o alemão, aliás, não era hebraico, era Yiddish. Ele lia em alemão. Então ele leu Weber, Marx, etc., ele lia em alemão. E ele veio para São Paulo, ele era um rato de biblioteca, ele ia em vários lugares, começou a ler e se relacionar com um grande número de intelectuais de esquerda daquela época, né, que nós conhecemos hoje, e acabou indo para a USP, né, onde ele se doutorou em ciência política, com a tese Burocracia e Ideologia, que foi publicada em livro, e escreveu muitas coisas. A editora da Unesp publicou uma coleção que foi organizada junto com a Beatriz, com a Bia, que era a mulher do Maurício, a partir de diversos artigos em revistas e em jornais. Eu tenho todos os artigos do Maurício, eu conversei muito com a Bia naquela época, e eles organizaram 11 exemplos, são 11 livros diferentes com toda a produção do Maurício, que é fantástica. Tem coisas escritas pelo Maurício naquela época que, se você estivesse lendo hoje, trocando os nomes, seria muito atual. E ele era uma pessoa extremamente generosa. Eu conheci em 78, quando eu estava fazendo mestrado. Ele foi dar uma palestra na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Ele foi falar sobre poder, sindicato, educação, enfim, os temas que ele falava. Ele estava, na época, na Fundação Getúlio Vargas, na IAESP, na PUC. Depois ele também passou na Unicamp, né, também era professor da Unicamp. E o Maurício chegou lá na sala. O Maurício fumava um cigarro atrás do outro, né? Ele terminava aqui, acendia assim, apagava e continuava fumando. Aí ele disse: todo o dinheiro que eu ganho eu gasto em cigarro. e nessa oportunidade, ali para mim, a minha vida mudou de lado. Você pode, talvez as pessoas hoje não consigam nem imaginar, né? Mas nós não tínhamos computador, não tínhamos máquina de escrever, né? A gente não tinha internet, a gente tinha que ir na biblioteca. A gente não sabia o que estava sendo produzido no mundo. Ou você tinha alguma coisa que chegava até você, ou você não sabia. E não era coisa traduzida. E nós vivíamos uma época em que muitos livros foram queimados, né? E você não tinha acesso a todos os livros. Nós tínhamos algumas livrarias em Porto Alegre que nós tínhamos uma senha para poder entrar, que eram livros que vinham da Argentina, que vinham da Espanha, que vinham da França, da Inglaterra, etc. Alemão eu não sei ler, portanto... Mas vários livros que a gente ia conseguindo, que você comprava assim, escondido, porque não tinha como, né? Então, eu comecei a conversar com o Maurício por carta. Então, eu escrevia para ele, ele me respondia datilografada, porque a letra dele era muito ruim, né? Não era inteligível.
Então, ele escrevia a carta, botava lá e eu recebia aquela... Então, você imagina, eu escrevia hoje, botava no correio, levava 5 dias, 6 lá para chegar em São Paulo, ele respondia. Então, a cada pergunta dessa que a gente faz aqui, era 15 dias entre a pergunta e a resposta. Aí você recebia a resposta, pensava naquilo, fazia uma pergunta. Então, assim, eram 10 cartas por ano, porque era o máximo que você conseguia ir e vir, a não ser quando a gente se encontrava. E o Maurício tinha uma característica que eu acho muito incrível, assim, como os professores, né? Ele tinha uma memória para as nossas, que eu estou dizendo, de todos os alunos dele, as nossas necessidades, né? Ele encontrava com você, Sônia, ficava conversando, e você, estou fazendo isso, tal. Passavam 5 dias, ele te encontrava de novo e dizia, Sônia, sobre o que você estava falando, tem um livro tal. Ele ainda te dizia, lá na biblioteca, você vai na terceira, tá na prateleira tal, livro tal. Ou você vai na livraria tal, tem esse livro assim, assim, assado lá. Ou ele dizia, olha, eu deixei lá encomendado, vai lá buscar para você, que o livreiro já deixou separado lá, diga que fui eu que deixei lá. Então, ele não apenas conversava, ele se interessava pela tua questão e ele ia atrás. E a casa dele era assim, onde ele trabalhava, ele tinha muito livro, né? E tinha várias pilhas, assim, né? Eu me lembro que uma vez a Bia, né, chegou lá no escritório do Maurício e resolveu arrumar. Isso é muita bagunça aqui, resolveu colocar em ordem. Ele chegou e disse que ela tinha esculhambado, porque a ordem dele era a desordem, né? Cada pilha tinha um destino. Era para alguém ou era para fazer alguma coisa. E ele trouxe para nós, né, numa época em que isso não era muito comum para a nossa área da administração, já era uma coisa que existia na sociologia, na ciência política, tal, que era uma visão marxista-anarquista. Mas na administração, esse assunto entrou pela mão dele, ele não entrou pela... Imagina o pessoal da administração, business, negócios, finanças, né, e discutir autogestão, Proudhon, Anton Pannekoek, discutir Marx, discutir... Então, ele trouxe essa discussão, né, da teoria crítica das organizações. Então, foi pela mão dele, em 1978, que eu entrei nessa área da administração anti-administração. Quer dizer, anti-business. Olhando para a administração como uma condição de gestão da organização que pode ser democrática, pode ser autogestão. Tá? E nessa época, a relação dele, o Paul, esse pessoal que trabalhava numa linha mais crítica, né? Então, trabalhava com a ideia de mudar as formas organizacionais, né, para economias autogestionárias, conselhos operários, uma luta diferenciada, a autogestão na escola. O Maurício escreveu muito sobre a violência na escola, né, sobre a pedagogia libertária, né, que era um assunto que ele gostava bastante. Ele foi depois para a Faculdade de Educação da Unicamp, né? Ele foi para a educação. Tem muita gente na educação, na sociologia, que até hoje trabalha com textos dele, né? Então, para mim, o Maurício é uma referência. E na homenagem, aconteceu uma coisa muito, para mim, muito emocionante, porque o Maurício, ele faleceu em 1998. E eu tinha ido para São Paulo e passei na IASP, e eu encontrei com ele, mas ele estava cercado de aluno, ele entrou no elevador, e a porta fechou, e eu esperei quando o outro elevador chegou, fui atrás para conversar com ele, ele tinha ido embora. E essa foi a última vez que eu o vi. E quando veio a homenagem, ele já tinha falecido, né? Aí estava a Bia, estavam os filhos dele, o Marcelo está lá na UFSC, né, Santa Catarina, ele é da física. O Marcelo está no meu Face, a filha dele trabalha com teatro, outro filho é músico, né, e a Bia trabalha com teatro também. E me coube fazer uma fala, né, e eu não consegui falar. Comecei a falar, entrei numa choradeira, assim, e eu descobri uma coisa assim,
ou você fala para as pessoas, né, enquanto você pode olhar para elas, né, porque depois... E eu me senti assim, eu queria falar isso que eu estou falando, não aqui, né, para essas pessoas. Eu não quero falar para eles, eu queria falar para ele, né, e aí eu não pude falar para ele. O que foi diferente com o Fernando, porque a homenagem para o Fernando foi feita, o Fernando estava vivo ainda, né? Então eu pude olhar para o Fernando e dizer para ele o que eu sentia, né, o que é muito diferente. E com o Fernando faleceu em 2003, eu estava nos Estados Unidos, estava fazendo meu pós-doutorado lá, e eu soube que ele tinha ficado doente, tinha sido internado, liguei, né, liguei para ele, né? Na verdade, eu falei com a esposa dele, né? E ele estava no hospital, ele disse para mim assim, Faria, esse ano a gente não vai se ver lá no Congresso porque eu estou meio zonzo. Isso foi numa sexta-feira ou quinta-feira, e segunda-feira ele faleceu. Mas é diferente você poder falar para alguém, né, o que você sente, e com o Maurício, eu só tenho, até hoje, todos os depoimentos que eu ouço sobre ele são sempre da pessoa generosa que ele era, né, e da pessoa que estava sempre interessada no que você estava fazendo, né, em discutir. E ele foi meu orientador, embora não tenha sido orientador formal, né? Quem me orientava mesmo quando eu precisava era ele. Porque o meu orientador na USP, ele não era da USP, eu não era da GV, eu estava em Porto Alegre. Né? Tanto que no memorial que ele escreve para professor titular da Unicamp, ele termina o memorial colocando o meu nome. Ele disse que influenciar a pessoa deles como Fernando Prescimoto, como José Henrique de Faria, etc., como dizem os chineses, é ter poder. É isso que ele disse. Eu acho que essa homenagem que ele me fez, vamos dizer assim, né, reflete todo o carinho que eu tenho e vou ter sempre por ele. Então, olha lá, que coisa interessante. A Paula Mangolin está dizendo que ela lembrou da Lisete. Lembrou da nossa professora, da nossa pro, a Lisete. De alguma maneira, Zé, que nós fizemos para a Lisete uma homenagem olhando para ela, quando a gente fez toda a solenidade de professora emérita, né, da Faculdade de Educação. Ela queria ter uma reunião presencial, não foi possível, mas ela veio abrir esse ano letivo aqui na Faculdade de Educação morta, né? E a sua morte aqui na Faculdade de Educação representa um ano letivo que tem que ser vivo e que, sem sombra de dúvida, a sua fala e a sua presença traz isso, traz a vida e a possibilidade da transformação das organizações, não é? Acho que, eu não sei, a gente tem que ir encaminhando para o final, e eu queria dizer para você uma pergunta, né? Uma pergunta. Esse ano, que é um ano tão importante, um ano político tão importante, se você tivesse que escolher um tema central para a gente aprofundar nas escolas, você escolheria o quê? A própria organização da escola como tema, para a gente fazer um paralelo com o Brasil? Por onde que a gente caminharia? Como a gente faria essa formação? Né? A Rede NAI é uma rede que tem pelo menos 31 escolas que estão por aí ouvindo. Qual seria? Como que a gente pega o fio da meada para discutir a organização escolar e, ao mesmo tempo, discutir o Brasil? Por onde que a gente caminha? Pelo poder? Qual seria? Sônia, é uma pergunta complexa, mas eu vou tentar responder o que eu escolheria hoje. Eu acho que, embora eu vá dividir em pedaços, é um tema só. Primeiro, nós precisamos retomar em todas as escolas a formação crítica dos nossos alunos. A crítica, que eu quero dizer, é o inconformismo com a realidade aparente. Porque se nós não conseguimos nos revoltar com o que nós estamos vendo, nós não vamos mudar o que nós estamos vendo. Então, até não pode naturalizar, a pobreza, a miséria, a doença, então não pode naturalizar isso.
o desemprego, o descaso, o preconceito, sabe? Essas coisas não podem ser aceitas. Não podemos conviver com esse tipo de política ou de reprodução dessa lógica política. Nós temos que lutar contra isso. Então, a formação crítica dos nossos alunos, trazendo para eles criticamente o retrato de uma sociedade que está aí e que nós que estamos na escola não somos os incluídos, nós somos excluídos. Então, primeiro, essa formação crítica. Segundo, a nossa organização política na escola como uma comunidade democrática que é efetivamente responsável pela escola. Porque os governos não são responsáveis pela... Eles não vão assumir responsabilidade. Então, nós é que temos que chamar para nós essa luta organizacional na escola, com uma formação crítica dos alunos, fazer esse enfrentamento. Porque nós vamos enfrentar a comunidade que está ao nosso lado. Nós vamos ter que discutir com os pais dos alunos, nós estamos discutindo com os alunos, nós estamos discutindo com vários interesses que são locais. E os governos estão pensando em outra coisa. Óbvio, se eu tiver um Ministério da Educação, uma Secretaria de Educação que apoie um projeto como esse, nós teríamos muito mais facilidade em executar. Mas se não tivermos, como, por exemplo, eu não tive na minha gestão, isso não significa uma impossibilidade, significa uma dificuldade, mas não uma impossibilidade. Eu acho que nós temos que ter capacidade de organização política, criar a política da escola, a política pedagógica, a política de interação com a sociedade. Né? E a gente se comprometer com a formação crítica do cidadão. Porque nós estamos vendo uma população hoje, uma parte da sociedade alienada, completamente alheia ao que está acontecendo, reproduzindo discursos e mentiras e fake news, etc., sem nenhuma análise. Porque o sistema hoje de reprodução de falsas notícias ganhou... Todo mundo tem um negócio desse na mão aqui. As pessoas passam 90% da sua vida nesse negócio. Ora, se as pessoas podem usar, por que nós não podemos usar também esses meios de comunicação, né, para fazer tomar a nossa posição? Estamos aqui. Hã? Estamos aqui. Para isso. Temos que fazer isso. E eu penso que nós temos que fazer isso. Então, o meu tema seria, né, a formação crítica do aluno e a nossa formação crítica como poder coletivo, né, para assumir a gestão da escola com um projeto político-pedagógico, com um projeto de formação da cidadania, com um projeto de formação de uma sociedade democrática, né, contra isso que está aí. Né, contra o preconceito, contra o autoritarismo, contra a violência, contra o fascismo, contra essas coisas que estão aí. Eu acho que a escola tem um papel fundamental. Não é só a escola, mas a escola tem um papel fundamental. Porque pela escola passam os trabalhadores, pela escola passam os políticos, pela escola passamos todos. Então, portanto, nós somos um lugar privilegiado, um espaço privilegiado para poder fazer essa mudança, embora não sejamos o único espaço, nós somos um dos mais importantes espaços de mudança. Eu acho que nós temos essa obrigação de levar essa luta adiante. E viva o Maurício Stratenberg, viva Paulo Freire. Viva Paulo Freire. Viva Paulo Freire. Viva então, Paulo Freire. Eu queria agradecer muito, queria dizer às pessoas nesse agradecimento que eu fui muito tocada por uma homenagem que os estudantes do grupo de pesquisa do professor José Henrique de Faria fizeram, os estudantes, os já formados, os psicólogos, os professores acadêmicos e universitários, vários, se uniram e fizeram uma homenagem a ele. E foi uma homenagem belíssima, né? E acho que é isto que também atesta a qualidade de um professor e de um acadêmico. Então, José Henrique, eu agradeço muito a sua disponibilidade, muito, muito, e tenho certeza que, olha lá, está lá, viva a pedagogia da autonomia. Viva a autonomia. Viva! Como é que nós construímos a autonomia? Que quer dizer liberdade? O que quer dizer democracia? Vamos lá. Essa é a nossa luta. Essa é a nossa luta. Viva! Viva! E viva a luta! Viva! Viva a transformação! Mas o mais bonito, não é? Sem falarmos dos problemas, não vamos conseguir as soluções. Não. Então,
Acho que hoje pegamos um pedacinho dos problemas. E vamos lá. A Paula está dizendo, foi maravilhoso. Olha lá. Obrigado, Paulo. Obrigado. Muito obrigada. A Damares, gratidão. Olha lá. Obrigada, obrigada. Estamos saindo. Obrigada, gente. Continuamos. Obrigado.